A minha segunda entrevistada para a rubrica Real People é a Cláudia. A Cláudia é uma pessoa muito especial, eu conhecia online através do Instagram há algum tempo atrás. E a Cláudia é também uma health coach. Eu não quis fazer isto de propósito, não era suposto ter duas health coaches seguidas nesta rubrica, mas foi assim que calhou. A Cláudia tem um blog que se chama Officinalis. Officinalis representa um conjunto de plantas que são utilizadas para fins medicinais e está muito assente na filosofia da Cláudia, da vida dela. Ela acredita que a alimentação natural é a cura para todas as doenças que nós temos e ela vive muito a vida dela à base da alimentação natural, do minimalismo e do desperdício zero. Eu acho que ela é uma pessoa que merece cada vez mais reconhecimento e eu tenho a certeza que ela vai fazer coisas muito incríveis daqui para a frente e eu quero que vocês a conheçam e que a acompanhem a partir de agora. Eu não vou falar muito mais porque ela já falou muito nesta entrevista. Eu espero muito que vocês gostem e apresento-vos a Cláudia. Olá, Cláudia. Olá, Joana. Obrigada por teres aceito participar no Real People. Obrigada, nossa segunda convidada. É giro que a primeira convidada foi a Inês e a segunda é também uma health coach. Foi por acaso, não foi pensado assim. Eu queria começar a falar um bocadinho sobre ti e sobre o teu percurso profissional. Eu, tal como a maior parte das pessoas que procura curar-se através da alimentação, também tenho uma doença autoimune. Foi descoberta bastante mais tarde, só para aí há 4 anos, mas eu comecei a mudar os meus hábitos porque fui para os Emirados viver, trabalhar como comissária de bordo e percebi que para ser minimamente saudável tinha de mudar a minha alimentação porque é um trabalho super desgastante. Passados uns meses fiz um detox nem gosto de dizer bem a palavra detox, mas fiz um retiro de yoga e alimentação, onde durante 10 dias só comi comida crua e vegan. E foi aí que depois, nesses 10 dias, é que eu percebi bem os resultados da alimentação, de uma alimentação completamente pura, completamente rica no meu corpo e foi aí que me deu o clique de não, eu quero estudar mais nutrição. Vamos um bocadinho mais atrás. Tu acabaste o 12º ano, foste para a faculdade. Como é que foi o teu percurso a partir daí? Na faculdade, no 12º eu sempre achei que queria ir para jornalismo e até à última da hora era jornalismo e depois no momento em que foi para me candidatar decidi ir para a ciência política, não sei muito bem porquê. Na altura em que fiz a minha licenciatura eu estava também a estudar guitarra, portanto tive assim meio 50-50, fiz a licenciatura a meio gás, fiz a mesma nos 4 anos, mas não foi com aquele intuito de depois sair de lá, ser uma politóloga, nem nada disso, foi mesmo mais para conhecimento pessoal. Terminei a minha licenciatura, fiz uma pós-graduação em práticas culturais para municípios que adorei porque era mesmo a parte técnica de trabalhar numa autarquia, num departamento de cultura e eu achei isto era espetacular, eu adorava poder fazer isto, mas não encontrei nenhum emprego nesta área, portanto andei a saltar eu fiz 1001 coisas, a sério. Até que depois arranjei este emprego nos Emirados, eu já queria sair de Portugal e queria viajar, queria muito viajar e portanto este foi o emprego ideal. Estive lá durante 4 anos e foi logo há 4 anos atrás que comecei a fazer estas mudanças todas e que levaram àquilo que eu sou hoje. Trabalhaste só como assistente de bordo quando moraste lá? Sim, não. Trabalhei durante 2 anos e meio. Foi também o tempo em que estive a fazer o curso do IIN, fiz também depois um curso de cozinha natural, porque queria ter uma perspectiva mais prática depois daquilo que seria o meu trabalho, eu queria poder ajudar as pessoas a cozinhar melhor, portanto fiz também um curso de cozinha. E depois assim que terminei o curso, despedi-me logo, passado por aí uma semana, e lancei o Officinalis, que é um blog, é um site onde eu divulgo o meu trabalho, onde eu também falo sobre todas as minhas experiências, porque no fundo isto é uma descoberta, é uma jornada, não é? Como tu sabes. É muito raro nós termos um insight de uma assistente de bordo, pelo menos eu sinto que é um mundo assim um bocado desconhecido. Completamente. E eu acho que devia ser mais partilhado, porque é uma experiência onde tu aprendes tanto. Então eu queria que tu partilhasses agora connosco quais foram assim as principais lições que tu aprendeste nos teus anos de assistente de bordo, quais foram as melhores experiências que tiveste. Ser assistente de bordo numa companhia aérea no Médio Oriente é completamente diferente do que ser aqui, porque aqui em Portugal, na Europa, tu lidas com um certo tipo de pessoas e isto pode parecer muito racista, mas é verdade. Se fazes voos para a Europa, provavelmente só lidas com europeus, só vais a países que são mais parecidos aos nossos, não é? De repente ir para o Médio Oriente e começar logo no primeiro mês a fazer voos tanto para a Europa como para a Ásia, como para a Austrália, dá-te assim uma visão muito rápida e assim quase um choque para além do próprio país e da própria cultura. Portanto, só por isso já é uma experiência diferente. E depois também é tudo o ambiente cultural, porque aqui tu trabalhas com pessoas literalmente dos 4 cantos do mundo e, portanto, a linguagem, as tradições, a forma como as pessoas veem a vida, estão na vida é completamente diferente das tuas e tem de haver aqui uma ginástica muito, muito grande para não entrares em conflito, porque depois não consegues estabelecer relações com essas pessoas porque provavelmente estás com elas naquele voo e nunca mais as vais ver, porque a empresa é mesmo uma escala muito grande
raramente tu voas com a mesma pessoa 2 vezes, portanto, para além de ser difícil manter amizades, também é difícil tu, por outro lado, ter visto, ok, ainda falta muito para ver, mas já tenho uma noção de como é que as coisas funcionam, de como é que as pessoas, que existem pessoas a ver o mundo de uma forma completamente diferente de mim, de repente fez-me mudar mesmo muito. Eu era muito mais intransigente, era muito mais egocêntrica, preocupava-me com coisas que não interessavam assim muito e de repente estar naquele ambiente e ver assim pobreza extrema ou ver riqueza extrema e perceber que isso não tem necessariamente de interferir com aquilo que tu és, com a tua essência, com os teus valores, foi assim um labrotes muito grande. Se alguém quer viajar, se alguém quer sair daqui, eu acho que é uma experiência que eu recomendo a 100%. Eu já quis ser assistente de bordo durante 2 anos, mas depois aconteceu muita coisa e acabei por não ir por aí. Mas tu já viajas bastante, agora para quem não viaja nada, e sabe, aquelas pessoas que usam o argumento de queria viajar, não tenho dinheiro, façam isto durante 1 ano, durante 6 meses, porque esses 6 meses já te vão mudar, de certeza. Tu entraste no mundo da alimentação natural e da nutrição holística. Nós, pelo menos o que eu sinto é que a maioria das pessoas que entram nesse mundo entram a partir de um choque, alguma coisa que acontece com elas próprias e é quase como um processo de autocura. E não é necessariamente eu quero ajudar os outros, isso vem depois de te curares a ti própria e perceberes como é que de uma forma tão natural o teu corpo consegue atingir o equilíbrio. Então tu passaste também por essa fase inicial em que tiveste um trauma e quiseste curar a ti própria? Sim, então eu sempre tive muitos problemas digestivos, mesmo quando era miúda, ficava mal disposta com muita facilidade, estava constantemente inchada e eu achava que era assim, que era o meu corpo, nem sequer ligava. E depois quando comecei a voar e mudei a minha alimentação e percebi que é mesmo, o teu corpo entra em choque com uma mudança destas assim tão grande e passei por uma fase que foi muito difícil e simplesmente para aí durante umas 3 semanas eu não conseguia comer nada, eu bebia água e ficava automaticamente super inchada, eu ia voar completamente cansada e desnutrida porque eu não conseguia comer. Então fui ao gastroenterologista e comecei a fazer vários exames e fui a vários especialistas e foi aí que eu percebi aquilo que tinha, o que é que causava os meus problemas, os alimentos que eu comia e finalmente comecei a curar este problema que eu tinha e a partir daí, quando comecei a comer a comida certa, foi uma mudança assim brutal na minha vida. Eu antes tinha imensas dores de cabeça, imagina se eu dormia mal e quando hoje é super provável que durmas mal. Eu acordava com uma dor de cabeça enorme, só comia porcarias e de repente começar a comer a comida certa mudou mesmo a minha vida. Foi que depois eu iniciei todo o processo de autocura, queria curar-me e de repente percebi, ok, já me curei, já posso tentar inspirar outras pessoas. O que tu tinhas era a nível dos intestinos? Sim, eu tenho síndrome do cólon irritável, sou intolerante ao glúten. Sim. E chateia muito porque é uma coisa que hoje em dia está muito na moda e eu até tenho alguma vergonha de dizer e também ainda não lido, não é uma coisa que eu lido ainda muito bem porque me custa muito. Enquanto todos os meus hábitos alimentares foram opções minhas e foi de livre vontade e tenho flexibilidade mental para se algum dia eu quiser mudar, já não me fizer sentido, mude e não há problema, mas isto não. É uma coisa que sabes que te faz mesmo mal. Sim. Não tens escolha. Como é que tu encaras toda esta moda que existe agora de toda a gente acha que o glúten faz mal, agora toda a gente é intolerante ao glúten? Chateia muito porque é que chateia mesmo. Quem está a substituir um pão tradicional português com uma farinha, com água, farinha e um bocadinho de sal e de repente vai comprar um pão altamente processado, muito mais caro, todo embalado, vindo, sei lá, dos Estados Unidos. Com 300 ingredientes. Sim, é uma grande estupidez, não faz sentido. Pois é. E a maior parte das pessoas o que acontece é que vêm, sabe, especialmente, por exemplo, agora a dieta paleo que está muito na moda e que eu não tenho absolutamente nada contra, mas está a fazer com que de repente toda a gente ache que o glúten seja mau. Obviamente o glúten não é a coisa mais espetacular à face da terra, mas se comermos com alguma contenção é muito melhor do que nos estarmos a entupir com estes alimentos e portanto chateia-me que as pessoas não se informem, que as pessoas não percebam primeiro se são realmente intolerantes, que não consultem os médicos, não vão a nutricionistas ou até mesmo a mim. Eu estava a ver no teu blog, tu falaste sobre uma experiência que mudou a tua vida durante 10 dias. Estás a falar do retiro? Sim. Ok. Eu li esse post e fiquei mesmo, eu preciso de ir àquele sítio. Fala-nos dessa experiência. Também deves ter visto que eu fui para esse sítio, para fazer este retiro, meramente por acaso, que aquilo não era o plano inicial. Sim, querias ir ao Nepal? Sim, mas o David teve um problema com o passaporte, o David é o meu marido, e portanto à última da hora eu estava com dias de férias sem saber por onde ir e estava mesmo super triste porque era um dos meus maiores sonhos ir ao Nepal. Fui fazer este retiro numa expectativa de... Eu sabia
precisava de encontrar-me profissionalmente. Eu sabia que tinha de... Não queria ser comissária de bordo certamente para a vida toda, que era uma experiência que eu queria ter, mas que não era a longo prazo. E fui para lá porque pensei mesmo, olha, bem, já que não vou de férias, vou estar 10 dias só comigo, vou pensar. E de repente, o facto de ter estado naquele ambiente todo super saudável, de estar a fazer yoga, de estar só com os meus pensamentos, houve um dia que fizemos um retiro de silêncio e é a primeira vez em que tu estás obrigada a estar em silêncio durante 24 horas, não é muito, mas deixa-te mesmo a pensar. Sim, é uma meditação quase, não é? Sim. Nem sequer podíamos ler, nem ter, não havia acesso à internet, portanto não estás distraído com o barulho lá fora. Depois daquela experiência toda em que eu iniciei com alguma tristeza e de repente sair de lá leve como um passarinho, completamente motivada a pensar no poder que os alimentos tinham e naquilo que eu estava a sentir no meu corpo, porque tu sentes-te mesmo empoderado, quando tu sentes-te saudável e sentes que o teu corpo está em equilíbrio e que a tua digestão está a funcionar bem, de repente sentes que podes conquistar o mundo. E foi a primeira vez que eu senti isso, foi mesmo de uau, a alimentação tem mesmo um poder incrível. E foi aí que eu decidi, ok, eu quero mesmo estudar isto, e foi uma experiência que, mais uma vez, eu recomendo a toda a gente viajar sozinho, pelo menos uma vez, porque abre-nos mesmo não seja fazer este tipo de viagem que eu fiz, mas qualquer coisa em que a pessoa sai do seu quadradinho e vai viajar e está só consigo e faz o que lhe apetece, porque de facto deixa-nos a pensar sobre coisas que nós já temos aqui há muito tempo, que já nem sequer sabíamos, não é? E de repente obriga-nos mesmo a refletir. Eu acho que nós só sabemos que não estávamos bem quando começamos a estar bem. Completamente. Porque parece que nós estamos sempre nesta vibração doente, quase. Só quando descobrimos uma coisa melhor é que percebemos, uau, nós estamos mesmo mal. Exato. E onde é que foi esse retiro? Então, este retiro foi nas Filipinas, numa ilha que eu adoro, entretanto já lá voltei e o oficinal está entupido com povos sobre esta ilha. Chama-se Palawan. E este sítio é um sítio super humilde, é um sítio, os banhos são tipo tomados com baldes de água, portanto é um sítio onde não há luxo nenhum, nós não estamos num resort a ter acesso a tudo e mais alguma coisa, mas temos tudo o que é essencial. Uma alimentação perfeita, foram 10 dias mesmo em que eu comi comida deliciosa, toda vegan e crua, eu nunca tinha ficado tanto tempo a comer comida vegan. Eu vou deixar o post relativamente a essa experiência aqui em baixo, porque vocês têm que ler. Eu li aquele post 2 vezes. E ficaste com vontade de fazer? Fiquei com muita vontade de fazer. Porque aquilo é o meu estilo de experiência mesmo. Por isso eu vou deixar aí para vocês verem também. Tu és uma pessoa que trabalha de casa e isso exige muita organização. É bom e é mau trabalhar de casa. Sim. Tu sabes, conheces os dois lados. Eu queria que tu nos falasses qual é a melhor parte do teu dia e como é que tu organizas o teu dia? Eu acho que é mesmo quando acordo, porque quando trabalhamos numa coisa que nos enche a alma, quando é algo que nos dá verdadeiramente prazer, tu não acordas com aquele peso de epá, tenho de ir trabalhar. E eu já senti isso tantas vezes e agora não acordo. E mesmo no dia anterior não há aquele peso de não me apetece nada, ir trabalhar amanhã e que chatice, sabes? E de repente acaba o fim de semana e tu já estás... Chegas a domingo à noite em depressão. Portanto, isso não acontece e só isso é espetacular. Eu acho que depende muito daquilo que estou a fazer. Eu detesto estar muito tempo isolada. E se fico muito tempo em casa a trabalhar no meu cantinho, no meu mundinho, começo a ficar deprimida. Portanto, aí muito rapidamente a melhor parte é o momento em que eu vou para fora e faço uma corrida, venho cá para fora ou estou com amigos, portanto, mas é muito difícil dizer-te qual é que é a melhor parte do meu dia, porque todos os dias são diferentes. Isso é bom. Sim. Gostas disso? Adoro. Outra coisa que tu abordas muito no teu blog é o minimalismo e o desperdício zero. Eu queria saber qual é o papel que isso ocupa na tua vida e como é que tu mudaste a tua vida ou mesmo a tua casa, que eu li um post em que tu também falaste de uma experiência numa casa muito pequenina, então fala um bocado sobre isso e sobre o minimalismo e as dicas principais que tu tens. Esta parte toda do minimalismo e do desperdício zero estão isoladas do meu trabalho, não é? No Oficinales eu partilho os meus programas e como é que as pessoas podem chegar até mim e ter o meu aconselhamento, mas depois todo o lado, minimalismo e desperdício zero, é inteiramente a minha própria descoberta e o meu caminho. Eu, quando me despedi da ETIAD para me dedicar ao Oficinales, de repente voltei a não ter um salário, portanto isso obrigou a toda uma reorganização orçamental lá em casa e fez com que de repente eu pensasse, eu quando estava a voar estava a entrar assim e tu sabes, quando viajas tens tendência para comprar muita coisa, não é? Quando ia aos Estados Unidos perdia a cabeça, estava a entrar num ciclo de comprar coisas que não precisava e portanto quando deixei de voar lembro-me perfeitamente de pensar, eu agora vou ter de me habituar a viver com pouco e de estar super ansiosa com isso, porque eu já não sabia viver com pouco. Então durante os primeiros meses pensei, olha, agora vou ficar 6 meses sem comprar roupa. De repente cheguei
à meta dos 6 meses sem comprar roupa e pensei, não senti falta nenhuma de comprar roupa. E aos poucos fui começando a viver cada vez com menos e a não sentir necessidade de ter mais, mas eu nem sequer fazia ideia o que é que queria dizer minimalismo. Depois um dia fui dar com um podcast dos The Minimalist. Conheço. E comecei a ouvir e a pensar, é mesmo isto que eu tenho estado a fazer, isto faz todo o sentido. E as pessoas têm uma ideia muito errada do minimalismo e acham que ser minimalista, e eu nem sequer sei se me considero uma minimalista, porque isso é um chavão muito forte, eu não gosto muito. É uma caixinha. Sim, eu não gosto das caixinhas. Sim. De facto, o que me deu foi uma clareza mental muito, muito grande. De repente é como se eu tivesse tirado um peso de cima de mim. Eu sentia sempre que havia qualquer coisa que eu precisava e quando comprava essa coisa, agora já posso... Há sempre qualquer coisa, Sim. eu não preciso de nada, eu estou bem com tudo o que tenho. Não quer dizer que nunca mais vá comprar nada na vida, simplesmente o que compro é de uma forma pensada e ponderada, não há um número de coisas mínimo nem máximo porque tu tenhas de ter, é este o teu ritmo e fazeres o que te faz sentido. Depois, como estavas a dizer, nos últimos 2 meses eu vivi numa casa muito, muito pequena, não foi uma decisão que tomei de ânimo leve, saber vou literalmente viver num quadradinho minúsculo numa altura em que estão 50 graus no país onde vivo, nem sequer posso sair à rua, e foi assim um dos maiores desafios da minha vida, porque não pelas coisas poucas que tinha, porque eu estava literalmente a viver com 3 pratos, 2 copos, não pelos objetos que eram poucos, mas por toda a experiência mental de eu tenho que trabalhar a partir de casa e passo o meu dia neste espaço confinado. De repente fez-me, a sério, foi um processo mesmo muito, muito interessante, porque fez-me voltar a coisas que estavam mal resolvidas e que de repente eu estou ali comigo, sozinha naquele espaço o dia inteiro, não há distrações, não me faltou uma perninha durante o tempo em que estive lá, não me faltou nada, portanto eu não tinha motivo nenhum para estar infeliz, e ter de trabalhar isso em termos emocionais foi um grande desafio, mas que eu estou muito orgulhosa de ter passado. Eu cada vez mais me interesso pelo minimalismo e eu noto que nós queremos ter cada vez mais coisas e comprar mais coisas. E isso é meramente uma distração. É como a televisão, como as séries e os filmes. É estarmos a distrair-nos de nós próprios. E isso que tu estavas a dizer agora fez-me lembrar disso. É quase como se tu estivesses num sítio onde o teu único foco és tu próprio, porque não tens mais nada como te concentrar. Então isso deve ser uma experiência incrível mesmo. O Desperdício Zero também surgiu com uma autodescoberta de tentar produzir menos lixo. Eu acho que quando nós temos uma alimentação mais natural, e de certeza que tu sentes isso também, estás mais em harmonia com o ambiente, com o planeta, com as outras pessoas, porque estás mais em paz contigo, não é uma decisão que tu tomaste, que tu fizeste para ti. O Desperdício Zero vem nesse seguimento. Eu quando vivi nos Emirados vivia um bocadinho frustrada, porque eu não gosto de culpar os Emirados, mas é um país que produz muito poucas coisas e portanto tens sempre de comprar coisas embaladas, e portanto o meu percurso tem sido um bocadinho, não, obviamente não desperdício zero, mas o que eu tento mostrar às pessoas é mesmo com aquilo que tens, mesmo com as limitações, é sempre possível fazer alguma coisa. São hábitos que têm de se ganhar lentamente e por vontade própria e não por imposição. Para quem quer começar, o meu primeiro conselho é: reúnam toda a informação que conseguirem, mas depois tenham uma interpretação das coisas, porque há blogs minimalistas que falam sobre termos um determinado número de objetos, há outros que dizem que não devemos ter um número de objetos e devemos seguir a nossa intuição e ter os objetos que nos fazem sentido. Portanto, é mesmo informar-nos e depois retirar aquilo que nós achamos que nos faz sentido e adaptar. E obviamente é um caminho. Não vale a pena estarmos a deitar tudo fora na nossa casa e depois daqui a um mês vamos ter de comprar porque lembramos que precisamos do aspirador. É começar mesmo por achar o que é o essencial, o que são coisas que eu quero ter perto de mim, objetos que me dão prazer, objetos com os quais eu tenho uma ligação emocional, e depois retirar tudo o que... Basicamente é retirar tudo o que está a mais das nossas vidas. Sim. Para quem tem famílias, uma família numerosa, o Léo Batauta, que também foi o criador da app Headspace, de meditação, de certeza que já ouviste falar. Sim. Ele também se considera um minimalista e tem uma família, tem 5 filhos e, portanto, ouvir o exemplo dele para quem tem uma família e acha que não consegue porque somos uma família numerosa e jamais vamos conseguir, portanto ele também pode ser um bom exemplo. Quando vou ao supermercado, fazer escolhas mais conscientes, pensar mesmo, eu tenho esta opção embalar e tenho esta opção não embalar, então vamos ser racionais e vamos comprar, se possível, a opção não embalada. Obviamente isto também depende da origem do produto e do preço do produto, eu percebo perfeitamente isso, mas hoje em dia há muitas alternativas, há muitas lojas a granel. Há muitas coisas que nós podemos fazer e por preguiça não fazemos. Existe um grupo de Facebook que se chama Lixo Zero Portugal, de todos os dias aprende imensa coisa. O grupo ainda tem quase 2 mil pessoas e aquelas pessoas vivem mesmo um estilo de vida zero waste ao máximo e tentam adaptar. Portanto, quem quer aprender é um ótimo sítio para começar. Eu vou deixar tudo aí linkado. Já falaste de muitas coisas, eu vou deixar os sites todos aí em baixo. É também estarmos completamente distintas para aquilo que os outros pensam, mesmo pessoas que me são muito queridas. Eu já ouvi comentários
desagradáveis no que diz respeito ao minimalismo, então principalmente porque eles acham sempre que eu vou querer viver numa tendinha com um saco de cama e, sabes, e é só isso que eu quero para a minha vida. Agora para a viagem houve várias coisas que nós tivemos de comprar de material mais técnico, tanto de fotografia como de montanha, e de repente assim num mês fizemos várias compras e eu fico, oh meu Deus, será que eu preciso mesmo disto? Porque eu já estou completamente desabituada a comprar coisas que não preciso. E portanto aí também é preciso ver, ok, estás a comprar e precisas e vais dar uso a isto. E se for preciso, nós até já conversámos, se calhar coisas durante a viagem que não estamos a utilizar, vamos deixar para trás, sabes, e fazer aquele desapego de tudo bem, eu vou comprar um objeto que se calhar estou a comprar agora e daqui a 4 meses vou deixar para trás. A Cláudia está a falar de uma viagem que ela vai fazer à América do Sul durante 6 meses. Esta viagem vai começar em agosto, vai ser de mochila às costas, vai ser uma viagem onde obviamente eu também quero muito pensar na pegada ecológica que estou a deixar na América do Sul. Obviamente não vou deixar, há pessoas que fazem, eu não vou deixar de andar de avião e de transportes só para ser mais ecológica, mas posso dar o meu contributo de outras formas e também vou falar sobre isso no Oficinados. Sim, no blog. Por isso estejam atentos ao blog da Cláudia, porque Sim. Eu estou muito ansiosa, tenho muita curiosidade de conhecer a América do Sul, então vai ser giro acompanhar tudo. E faz vídeos, por favor. Sim, vou fazer. Eu queria saber, o teu próprio Instagram é muito minimalista e a tua presença nas redes sociais não é muito wow. Como é que tu te posicionas em relação às redes sociais e que papel é que elas ocupam na tua vida e no teu trabalho? Essa é uma pergunta com mixed feelings, porque quando eu lancei o Oficinalis eu vivia na minha bolhinha e tinha muito medo de me expor e felizmente como tive rapidamente pessoas que quiseram trabalhar comigo, não senti necessidade divulgar assim tanto o meu trabalho porque eu estava a ter um retorno financeiro, portanto as redes sociais eu não estava desesperada para fazer crescer, para ter pessoas a chegarem até mim. Em relação ao meu Instagram, toda a gente me diz que é um Instagram pensado e que eu penso muito nas cores e que é minimalista e de facto visualmente eu gosto muito de entrar numa conta de Instagram e ver que há ali uma coerência no tipo de imagens e de cores e portanto também gosto de fazer isso com o Oficinalis, mas estou a tentar cada vez mais afastar-me dessa ideia de que ok, agora hoje quero partilhar esta fotografia, vou partilhar e vou falar de coração aberto. Não tenho assim nenhuma estratégia definida, obviamente quero fazer crescer a minha comunidade, mas eu sinto que isso está a acontecer a partir do momento em que eu deixei de ter medo, a partir do momento em que eu comecei a dizer aquilo que me fazia sentido e a partilhar mais coisas sobre o meu estilo de vida, porque isso tu também sentes isso de certeza, não é? Que as pessoas adoram saber. E portanto, a partir do momento em que eu decidi, ok, este é o meu trabalho, não dá para separar as coisas porque tem muito a ver com a forma como eu vivo. E a partir do momento em que eu comecei a abrir o leque e a expor-me mais e atenção, eu não tenho nada comparado contigo, mas já sinto que existe muito calor vindo das pessoas e quando comecei, a primeira vez que recebi um e-mail a dizer o teu trabalho inspira-me tanto, eu não queria acreditar e de repente esse tipo de emoções são cada vez mais frequentes. É muito melhor teres um número pequenino que gosta realmente do que tu fazes, tu tens um número enorme de pessoas que estão ali só para ver navios a passar. Sim, eu também sinto isso, que é ok, eu quero que o Oficinalis chegue a mais pessoas, mas eu só quero ter comigo as pessoas que estão realmente interessadas nos temas que eu tenho para falar. Não vale a pena virem para criticar coisas que não têm importância nenhuma, que nem têm a ver com o meu trabalho. Portanto, essas pessoas podem ficar de fora. Neste momento sou muito afortunada porque tenho poucas, mas muito boas, sim. O teu blog e o teu trabalho são muito direcionados para a alimentação também. Então, só assim para terminar, eu quero saber qual é o teu melhor prato e quais são aqueles ingredientes que tu não dispensas nunca, que estão sempre em tua casa. Um prato só é muito difícil, mas eu acho que as sobremesas, especialmente crudíveras, são assim a minha maior especialidade. É? Tipo cheesecakes e coisas assim? Cruz. Nunca fiz nenhum, por acaso. Tens de fazer porque é mesmo fácil. E depois tu dás às pessoas para provar e explicas que aquilo é só à base de frutos secos e de fruta e elas não conseguem acreditar que o sabor que elas têm corresponde aos ingredientes que estão a comer. Alimentos que estão sempre em minha casa: abacate, limão, pimenta preta, espinafre. Sou alérgica à pimenta preta. Só com pimenta branca. E notas a diferença? Sim. Frutos vermelhos são assim
não dá mesmo nunca para faltar. Tirando a pimenta preta, também tenho sempre isso tudo, são aqueles staples. Muito obrigada. Obrigada, espero que tenhas gostado. Gostei muito, obrigada. E espero que vocês tenham gostado de conhecer a Cláudia, para quem ainda não a conhece. Não se esqueçam mesmo de ir ver o blog dela, porque tem montes de coisas interessantes, e o Instagram também. Eu adoro o teu Instagram. Obrigada. Podes achar que é simples e pequenino, mas eu adoro por isso mesmo, porque és tu. Se eu puder deixar-vos uma mensagem ou um conselho que tenho maior para vos dar, é sigam sempre a vossa intuição. Façam sempre aquilo que vos fizer sentido. É uma coisa que eu mesmo no oficinal, isto tudo o que escrevo, tudo o que partilho, digo sempre às pessoas, retirem aquilo que vos fizer sentido. Não copiem ninguém, mesmo em termos de alimentação. Hoje em dia há muitos estereótipos, há muita informação que está a passar e que não é a mais correta ou que não faz mais sentido para nós. Portanto, ouçam mesmo o vosso corpo e a vossa intuição.